reduzido, então podemos estar mais próximos, embora distantes, né? Com distanciamento, mas falando daqui mesmo. E louvamos a Deus por essa ida do grupo até Correntes, levando aí os donativos que foram angariados, agasalhos, alimentos, e não pude estar presente justamente porque na presidência da convenção precisei ir ao Sertão e ao Agreste nessa semana, numa viagem de 2 dias, e passei inclusive em Garanhuns, onde pude cumprimentar o missionário Gilberto, lá de Correntes, e tive reunião com alguns pastores ali em Garanhuns, e eles estavam presentes também, e pude confirmar que o grupo estaria indo na sexta-feira, mas que justamente pela semana já ter ficado mais curta em função dessa primeira viagem, que foi segunda e terça-feira, então não pude participar também na sexta de uma nova viagem. E quando é mencionada a obra missionária no nosso estado, podemos ter contato assim nessa semana com vários obreiros, com pastores, com missionários. Tivemos reunião de pastores e missionários em Caruaru, em Arco Verde, em Sertânia, em Garanhuns e em Gravatá, né? Foi o circuito feito nesses 2 dias, e nós louvamos a Deus pela oportunidade que foi termos esse contato mais próximo. E na nossa programação para este domingo, eu gostaria de que meditássemos em alguns textos, começando com Marcos capítulo 3, versos 13 e 14. Marcos capítulo 3, 13 e 14. Vamos encontrar o Senhor Jesus ainda na primeira metade do seu ministério, mas tomando uma iniciativa de aproximação. Marcos capítulo 3, versos 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra que fala ao nosso coração, e pedimos, Pai, que Teu Espírito esteja guiando mente e coração de cada um de nós, e que possamos extrair lições ricas para a nossa vida, para a aplicação no nosso dia a dia, para que possamos ser instrumentos Teus, cada dia mais efetivos no Teu trabalho, na Tua obra. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto nós temos o momento em que o Senhor Jesus, depois de algum tempo já caminhando com os seus discípulos, esse chamado desses 12 não foi exatamente no começo. Era necessário que esses discípulos já tivessem um contato com Jesus, de saberem que ao lado de Jesus haveriam de experimentar algo de muito positivo para a sua vida. Quando Jesus chega para um deles e diz: segue-me, é porque eles já tinham tido a experiência de aprender com Jesus, de ver a vida de Jesus. E agora ele chama os que ele mesmo quis. O texto diz que ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Aqueles que já o estavam seguindo, aqueles que se aproximavam com o interesse do verdadeiro aprendizado, ele chamou para estarem mais perto.
E dentre estes, o texto diz que ele designou 12 para que estivessem com ele. E acho bastante interessante essa expressão, para que estivessem com ele. Aqui a gente tem nesse grupo de 12 uma diversidade de pessoas. Nós temos aqui 4 que são pescadores, mas cada um com a sua característica. André parece ter sido dos primeiros, talvez ele e João. No Evangelho de João nós temos um momento quando Jesus se batiza e após isto, o texto diz que no dia seguinte, João viu Jesus novamente, e aí vamos destacar que esse foi o João Batista, né? Nós temos o discípulo João, que é chamado João Evangelista, porque foi quem escreveu o Evangelho de João, e temos o João Batista, que foi precursor de Jesus, que pregou a respeito daquele que haveria de vir. E então João Batista batiza Jesus e no dia seguinte ele dá o testemunho: eis o Cordeiro de Deus. E então 2 discípulos seus começam a seguir a Jesus. Um deles, o texto diz que era André, irmão de Simão Pedro. O outro não é mencionado, mas supõe-se que fosse exatamente o apóstolo João, o João Evangelista. João faz questão de não citar o seu nome nos momentos em que ele aparece, e ele cita o discípulo a quem Jesus amava. João possivelmente era o mais novo de todos os discípulos, e ele faz a narrativa do seu evangelho, e nesse ponto aqui ele diz que 2 discípulos de João Batista ouvem quando João diz: eis o Cordeiro de Deus, e eles passam a seguir a Jesus. André de imediato vai ao seu irmão Pedro e diz: encontramos o Messias. E na sequência então, esses que foram os primeiros, esses 4 irmãos 2 a 2, Pedro e André, Tiago e João, pescadores, mas cada um com a sua maneira de ser, o seu jeito de ser. Pedro com aquele jeito arrojado, Tiago querendo ter a primazia entre os discípulos. Ele vem a pedir a Jesus que no seu reino ele e João estejam um à direita e outro à esquerda de Jesus, como aqueles mais próximos, mais importantes. Se puder aumentar um pouquinho aqui, Aldri. E então temos esses que foram os primeiros. Depois temos Filipe. Na sequência, nessa narrativa de João, Jesus vai para a Galileia e encontra Filipe e diz a Filipe: segue-me. E Filipe então passa a seguir a Jesus e já começa a compartilhar com outros. Filipe vai a Natanael e chama Natanael e diz: olha, nós encontramos alguém que pode ser o Messias, Jesus de Nazaré. Natanael então diz: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade pequena da Galileia. A Galileia era chamada a Galileia dos gentios. Havia uma miscigenação de povos ali naquela região. Povos de vários lugares habitavam aquela região. E então os judeus que tinham aquele cuidado naquela, podemos dizer, pureza racial, aquilo que era a ordem no Antigo Testamento, de que eles deveriam casar judeus com judeus, né, e manter assim essa fidelidade à nação. Mas Jesus vem da Galileia, de Nazaré, e Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Filipe, que é muito prático, ele simplesmente diz: venha e veja por você mesmo. Eu não tenho muito o que dizer para lhe convencer, mas você mesmo conheça a Jesus. E é muito provável que esse Natanael é aquele que é chamado, na relação dos discípulos, desses 12, que é chamado de Bartolomeu.
Bartolomeu é como se fosse um sobrenome, porque significa filho de Tolmai. E aquele convite que Filipe faz a Natanael, depois a gente vai ver na relação dos 12 que eles estão juntos, Filipe e Bartolomeu. Então, tudo indica, dizem os estudiosos, que o Bartolomeu seria o mesmo Natanael. Mas nós temos também pessoas diferentes. Esse próprio Bartolomeu, que começa descrendo sobre esse homem de Nazaré, mas depois de conhecê-lo, ele afirma: tu és o Filho de Deus. Nós temos Tomé. Tomé, a gente conhece como aquele que teve dificuldade em crer na ressurreição de Jesus. Mas Tomé já tinha uma coragem grande, embora um receio grande também, porque quando Jesus vai ressuscitar Lázaro em Betânia, Tomé é aquele que diz: então vamos juntos para morrermos com ele. Tomé sabia que havia o risco de morte em caminhar com Jesus. Os judeus tinham buscado matar a Jesus anteriormente, mas ele se dispõe a ir com Jesus, mesmo afirmando: vamos nós também para morrermos com ele. Mateus era um publicano, alguém que cobrava impostos, e não simplesmente como uma função oficial, mas porque valorizava o dinheiro acima mesmo da sua própria cidadania, da sua própria nação. Os impostos aí eram impostos cobrados pelos romanos aos judeus. Ele então cobrava dos seus irmãos para entregar ao dominador estrangeiro, que eram os romanos. E ele valorizava então primeiro o dinheiro. Mas Jesus tem um contato com ele. Mateus está na coletoria ali, recebendo os impostos. Jesus passa por ele e diz: segue-me. E ele larga tudo na coletoria e segue a Jesus. A gente tem então que esses 12, eles eram completamente diferentes uns dos outros, mas eles tiveram um contato com Jesus. E é interessante notar que houve dificuldades entre os 12. Mencionamos que Tiago e João queriam estar um à direita e outro à esquerda de Jesus. E Jesus precisou ali fazer uma correção e dizer: olha, no mundo aí fora, as pessoas querem ter os primeiros lugares, querem ser os mais importantes, mas entre vocês vai ser diferente. Aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que esteja disposto a servir. E o próprio Jesus dá o exemplo quando diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A gente já destacou alguma coisa na vida de cada um, quando eles precisaram ser corrigidos por Jesus. E teve aquele que não se deixou admoestar por Jesus, que foi Judas Iscariotes, e que terminou traindo a Jesus, e arrependido foi e enforcou-se. Pedro negou a Jesus, mas depois recebeu de Jesus o tratamento. E quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro envergonhado, Jesus perguntando: tu me amas com o amor ágape? E Pedro respondia: eu te amo com o amor que é o amor entre pessoas, amizade, o philos. E Jesus precisou tratar Pedro e dizer: você vai ser responsável por apacentar as minhas ovelhas. Judas não buscou em Jesus esse perdão. Um pouco tempo depois da
morte e ressurreição de Jesus, depois de Jesus ir para o céu, Pedro e João realizam um milagre. Na entrada do templo, eles curam um homem aleijado que era colocado ali ao lado da Porta Formosa. E por conta disso, pelo tumulto que foi gerado, porque as pessoas acorreram para ver que milagre foi esse. E Pedro e João então estavam pregando, e as autoridades ali do templo prenderam Pedro e João. E Pedro apresenta a sua defesa, e depois de rejeitar a recomendação que lhes é dada, aquelas pessoas ficam admiradas da intrepidez de Pedro e João. E em Atos capítulo 4, versículo 13, nós temos esse registro daquelas autoridades, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O terem estado com Jesus fez a diferença. Jesus chamou 12 então para que estivessem com Ele, que pudessem aprender com Ele, que pudessem vivenciar o dia a dia ao lado de Jesus, e que isso viesse a promover transformação. E aqui nós temos aquele Pedro temeroso, medroso, que não quis reconhecer que era um discípulo de Jesus naquela hora que Jesus foi preso, mas agora ele se apresenta diante das autoridades que proíbem de falar no nome de Jesus, e ele diz: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. As autoridades ficam admiradas com a intrepidez, com a coragem deles, e reconhecem que eles estiveram com Jesus. E aí Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou com os discípulos a ordem. Mateus 28, 19 e 20. E a ordem de Jesus foi: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui a gente tem então que Jesus começou o seu ministério, se deu a conhecer àqueles que ouviram a sua pregação. Dentre aqueles que o acompanhavam, ele selecionou 12 para que estivessem com ele, que andassem com Jesus. E aí, depois Jesus deixa com eles essa responsabilidade de fazerem o mesmo. Vocês foram meus discípulos, agora vocês vão e façam discípulos. E a gente tem nesse testemunho daquelas autoridades judaicas da transformação operada naqueles homens, porque eles estiveram com Jesus. E quando Jesus diz: vão e façam discípulos, ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente prega o Evangelho para as pessoas ouvem, se dispõem a receber a Jesus como Salvador e Senhor, e aceitam o batismo, são batizadas. E muitas vezes a gente tem tido a experiência de que a pessoa, depois que se batiza, aí a gente diz: pronto, agora você é um membro da igreja, agora você tem as classes da escola dominical aí para você aprender, né? Você tem os ministérios da igreja para servir, daqui em diante é com você. Mas Jesus complementou aqui, a ordem de Jesus não parou aqui. A ordem de Jesus foi: façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele complementa dizendo: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Aí está
um segredo do que era importante aquela convivência dos discípulos com Jesus. Porque a responsabilidade não é só ensinar o que Jesus ensinou, mas aqui o texto diz ensinar a obedecer a tudo que Jesus ensinou. Para ensinar o que Jesus ensinou, basta a gente reunir assim um grupo uma vez por semana e mostrar tudo que Jesus ensinou. Mas a responsabilidade que Jesus requer de nós é que nós estejamos ensinando a obedecer. Para ensinar o que Jesus ensinou, basta alguém ouvir. Mas para ensinar a obedecer, é necessário que a pessoa veja de que maneira aquele que está ensinando também obedece, de que forma ele coloca em prática esse ensino. Por isso era necessário que Jesus chamasse aqueles 12 para que estivessem com ele, porque estando com ele, eles haveriam de ver a maneira de Jesus agir. Nós precisamos também ter essa oportunidade de convivência. Ao nos reunirmos aos domingos, nós louvamos ao Senhor, nós meditamos na sua palavra, nós aprendemos dos seus ensinos, mas fica faltando aquela convivência, fica faltando aquela prática do que Jesus disse para que estivessem com Ele. É o estar com, é o compartilhar de vida. Então, da mesma maneira que Jesus fez discípulos dessa maneira, buscando pessoas que estivessem próximas a Ele, essa é também a nossa missão. Foi isso que Jesus deixou para nós: vão e façam discípulos, pregando para eles o Evangelho e que eles possam ser batizados no nome de Jesus, dando testemunho da sua fé em Jesus. Mas ele continua ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E então, nós hoje temos o reinício do trabalho dos pequenos grupos multiplicadores. E o pequeno grupo multiplicador é essa multiplicação do que foi a experiência de Jesus. Jesus quis que aqueles 12 estivessem com ele. Não que 12 seja um número mágico, talvez, não, e que tenha que ser com 12. Tanto é que daqueles 12, um não aproveitou essa convivência. Mas precisamos conviver uns com os outros. Precisamos compartilhar vida, precisamos cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros. Tivemos a experiência, que já tenho narrado, a experiência de um senhor que chegou na igreja Emanuel, mais ou menos no mês de fevereiro, mas foi logo convidado para participar de um pequeno grupo. E em julho ele foi de férias para São Paulo com a família. Lá foi fazer um check-up e descobriu que estava com tumor maligno no rim. E imagine alguém chegando numa igreja grande e apenas alguns meses depois identificaram uma enfermidade assim, e talvez ele não tivesse nem tanta gente conhecida com quem ele pudesse contar, mas ele fez parte de um pequeno grupo, e aquele pequeno grupo soube logo, ele compartilhou, mesmo estando lá em São Paulo ainda, compartilhou aquela dificuldade. E quando ele chegou no aeroporto com a sua família, 11 horas da noite, meia-noite mais ou menos de um domingo, o pequeno grupo estava lá esperando por ele, e pôde ser instrumento de consolo na vida dele e da família, ainda mais porque eram 4 pessoas na família, um casal e 2 filhos, e não encontraram vaga no voo para os 4 juntos. Então primeiro chegaram o pai com os 2 filhos, e depois chegou a mãe num outro voo 1 hora depois, e aquele pequeno grupo ficou ali no aeroporto com eles, né, e
compartilhando vida, e depois os levou em casa e acompanhou ao longo de todo esse processo. Aí está uma experiência de cuidado, uma experiência daquilo que nós podemos fazer uns pelos outros, de como demonstrar o amor de Deus uns aos outros, mas que a gente só faz se a gente tiver a convivência, se a gente estiver então compartilhando vida, e para que haja crescimento, para que haja a imitação a Jesus Cristo, um imitando a Jesus de um jeito e os outros aprendendo com ele, outro imitando a Jesus em outra área da vida e todos então aprendendo também com este, e desta maneira a edificação de todos pelo compartilhar. Foi assim que Jesus fez. Ele convidou 12 para que estivessem com ele. Então, nós tivemos um período de treinamento para líderes de pequenos grupos multiplicadores, que terminou na quinta-feira passada. E estaremos dando início ao trabalho com os pequenos grupos. E foi preparado um formulário de inscrição no Google Drive, e o link desse formulário está no grupo da igreja. E se você não faz parte do grupo da igreja e deseja participar, você pode falar com o Felipe, pode falar comigo, pode falar com o Carlinhos, né, e a Aldri, e poder entrar no grupo. Mas também, se você está assistindo a esse culto através da internet, na descrição do vídeo haverá ali o link também para essa inscrição na participação dos pequenos grupos multiplicadores. E nós estaremos reunindo ao longo da semana, analisando as inscrições e formando os grupos. A princípio, os grupos serão formados por faixa etária, jovens casais e adultos, e assim podemos estar nos reunindo e compartilhando experiências e aprendendo na palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Eu gostaria de convidar quem participou do treinamento de liderança para vir aqui à frente. Nós vamos orar nesse instante. Temos Felipe, temos Igor, não sei se mais alguém agora, mas tivemos outros que participaram também. Marilúcia participou em alguns momentos também, e Verônica também em alguns momentos com o pastor Lorival, e então estaremos formando esses grupos, e nós agora estaremos orando para que Deus dirija esse trabalho e que seja uma oportunidade muito rica de crescimento, mas também uma oportunidade rica de evangelização. Até porque quando Jesus chamou esses 12, o texto diz que ele escolheu 12 para que estivessem com ele e para os enviar a pregar. Então, cada um que cresce em Jesus Cristo estará sendo um anunciador também de Jesus. E a oportunidade que temos nos pequenos grupos para compartilhar o Evangelho é grande, porque você convida uma pessoa para vir ao culto e a pessoa arruma 1000 desculpas para não vir. Mas você convida a pessoa para ir na sua casa, é mais fácil você conseguir isso. Nós já oramos aqui pelos nossos vizinhos, e nós somos instrumento de Deus para alcançar os nossos vizinhos. Como foi dito, os vizinhos aqui ao redor do templo, mas também os nossos vizinhos em casa, né? Os vizinhos, as pessoas que moram próximas, nossos colegas de trabalho, de escola, e fazendo com que, através dos pequenos grupos, a gente crie portas ali para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento do amor de Deus por nós.
Amor que fez com que Jesus assumisse a cruz em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus, de graça, por meio da fé. Isso o mundo desconhece, e essa é a nossa missão. O Evangelho é exatamente essa boa nova de que Cristo já fez o que era necessário e que está pronto, oferecendo a nós perdão, salvação, vida eterna. Vamos ficar todos de pé e vamos orar. E eu vou pedir que a gente estenda a mão na direção, aqui estão Felipe e Igor, representando todos os que participaram desse momento, né? E que Deus abençoe essa iniciativa. Oremos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, agradecemos porque a obra da evangelização foi confiada a nós. Agradecemos porque a obra do discipulado foi confiada a todos nós. E porque, Senhor, da maneira como Teu Filho Jesus escolheu alguns que estivessem com Ele e que os enviasse a pregar, que possamos nós também estar uns com os outros, aprendendo uns com os outros, sendo edificados conjuntamente, mutuamente, e assim, Pai, abençoa o trabalho de pequenos grupos multiplicadores da Igreja Batista da Jaqueira, e que a liderança desses grupos esteja nas Tuas mãos, para a edificação de vidas, para a realização da Tua vontade. Aqui estão representados Felipe e Igor, mas todos aqueles que estarão exercendo liderança, que a Tua mão seja sobre cada um, conforme o Teu querer. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar e... como mencionei, nós teremos a divulgação do link, tanto no culto pela internet, e então, ao acessar o culto pela internet, você terá o link para a inscrição, como também no grupo da igreja, no IBJ oficial, já está compartilhado esse link. E você pode fazer sua inscrição, estão ali alguns dados que são necessários, e ao longo da semana estaremos fazendo a distribuição dos grupos, e que Deus abençoe a cada um nessa participação. E aqueles que estão ao alcance pela internet, se você deseja, mesmo que talvez você não faça parte ainda da Igreja Batista da Jaqueira, mas se você desejar participar, se você desejar compartilhar assim dessa experiência, preencha aí o formulário desse link e seja muito bem-vindo a essa participação. O propósito é compartilharmos o amor de Deus através da convivência mútua e podermos assim aprender uns com os outros sobre o quanto Deus nos ama e o quanto Ele fez em nosso favor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Estamos assim chegando ao término deste culto. Louvamos a Deus pela participação de cada um. E hoje, no culto das 18 horas, teremos a mensagem sendo trazida pelo pastor Marcos Godard, da Igreja Batista da Capunga. A Igreja Batista da Capunga foi a igreja mãe da Igreja da Jaqueira, foi a igreja que organizou a Igreja da Jaqueira. E então o pastor Marcos, embora que ele não estava na Capunga naquela época, né, mas hoje ele é o pastor da Capunga e ele estará conosco trazendo a mensagem da palavra de Deus. E com muita alegria estaremos recebendo o pastor Marcos. E a todos a nossa palavra de gratidão pela presença, e estaremos então nos reunindo aos domingos às 9 horas, tendo essa oportunidade de compartilhar pedidos de oração como tivemos no dia de hoje, tendo a oportunidade de juntos cantarmos louvores ao nosso Deus. Então, se você está participando desse culto através da internet, fica o convite para que presencialmente possa participar conosco e assim juntos entoarmos louvores ao nosso Deus e adorarmos aquele que é merecedor de toda honra, todo louvor e toda adoração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos que participam deste culto, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.